A luta armada das guerrilhas e as muitas insurreições militares, vindas tanto de comunistas quanto de conservadores, marcaram de forma abrupta a turbulenta década de 60 na Venezuela, uma das décadas mais violentas e complexas do século XX, fiel reflexo das condições em que se consolidou a democracia partidária naquela nação e das lutas pelo poder naquele país, de vastos recursos naturais e de alto valor geopolítico. Um desses episódios turbulentos foi o chamado Barcelonazo de 26 de junho de 1961, um levante de militares de perfil mais conservador e nacionalista que se rebelaram contra o governo do recém-eleito presidente Rómulo Betancourt. O episódio de uma fase particularmente conflituosa da história nacional que continua despertando interesse. Acompanhe-nos para conhecer essa história particular. Quem fala é Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é La Nueva Enciclopedia, e convido vocês a nos darem um grande apoio curtindo este vídeo e deixando seus comentários que sempre lemos todos. Ativando as notificações no sininho, inscrevendo-se, é claro, no canal e compartilhando este material com todos os seus conhecidos no WhatsApp, nas redes sociais e em qualquer outro espaço. Então, sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a história de hoje. Para entender as razões por trás do levante militar na Venezuela, conhecido como o Barcelonazo, é preciso voltar alguns anos na história recente daquela Venezuela conturbada de 1961, após a saída do poder do presidente Marcos Pérez Jiménez. Em 23 de janeiro de 1958, foi instaurada na Venezuela uma junta de governo provisória, com a qual o país iniciou um processo de transição, passando de uma forma de governo autocrática para uma democracia de partidos, protagonizada pela antiga oposição política de Pérez Jiménez. Os líderes dessa democracia de partidos eram, por sua vez, intimamente apoiados pelos Estados Unidos da América por razões de interesse geopolítico e econômico, além do contexto da nascente Guerra Fria. Um dos personagens mais notórios da oposição política de Pérez Jiménez, e que era amplamente conhecido dentro e fora da Venezuela, era o líder do Partido Ação Democrática, Rómulo Betancourt. Betancourt era um político de longa data na Venezuela que havia iniciado sua carreira no ativismo político. Em 1928, quando participou dos movimentos estudantis contra o governo do general Juan Vicente Gómez, e 17 anos depois, inclusive, chegou a ser presidente da República entre 1945 e 1948, após chegar ao poder por meio de um golpe de Estado, em aliança com oficiais militares e liderando o período conhecido como o Triênio Adeco. Derrubado o governo da Ação Democrática em 1948, segue-se a chamada década militar, que vai de 48 até 58. Nesse período, Betancourt é mandado para o exílio e seu partido, a Ação Democrática, é ilegalizado. Mesmo assim, no exílio, Betancourt continua uma extensa atividade de oposição contra os governos dessa chamada década militar. No entanto, após a saída de Pérez Jiménez em 1958 e o retorno dos exilados, Betancourt volta ativamente à vida política venezuelana e se propõe a alcançar a presidência. Nesse sentido, a Junta Provisória de Governo realiza eleições gerais em dezembro de 1958, nas quais Betancourt é eleito para ocupar a presidência da República para o período de 1959 a 1964. E pouco tempo depois de assumir o que seria seu segundo mandato como presidente da República Venezuelana, Betancourt começa a enfrentar diversos problemas. Em primeiro lugar, Betancourt herda uma situação económica difícil devido às medidas implementadas pela Junta Provisória de Governo, liderada por Larrazábal. No ano de 1958, em que se desperdiçam imensos recursos do Estado e o governo é interrompido. O impulso e o crescimento econômico que a Venezuela vinha desenvolvendo desde os governos da década militar. Por outro lado, começam a ganhar força na vida política venezuelana agrupamentos de esquerda revolucionária que viam com maus olhos a proximidade de Betancourt com os Estados Unidos e o capital norte-americano. Nesse sentido, também começa a surgir uma notória desconfiança e receio entre Betancourt e grande parte do estamento militar.
sobretudo daqueles provenientes da tradição da hegemonia andina e do novo ideal nacional. Por um lado, muitos desses militares, em sua maioria de perfil nacionalista e mais conservador, tinham uma visão cética sobre Betancur. Por seu passado juvenil como comunista e por seu discurso e medidas de perfil mais radical e revolucionário do que os governos anteriores. Betancur, diante disso, inicia tentativas de depuração nas Forças Armadas para promover na hierarquia figuras mais alinhadas aos seus critérios políticos partidários. Critérios político-partidistas. Nesse sentido, começam a surgir dentro das Forças Armadas as primeiras conspirações militares autênticas contra o regime de Rômulo Betancur, provenientes em seus primórdios de setores mais conservadores e nacionalistas. Tal é o caso da conspiração do ex-ministro da Defesa Jesus Maria Castro León, mais alinhado a esses setores conservadores que se levantam em armas em 20 de abril de 1960, mas fracassam na tentativa. Ao mesmo tempo, pouco tempo depois dessa conspiração, em 24 de junho de 1960, Betancur é vítima de uma tentativa de homicídio com um carro-bomba, na cidade de Caracas, o que levou ainda mais as tensões dentro do país. Teve como planejador inicial o presidente da República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, e contou com o apoio local na Venezuela de vários militares, como o capitão de corveta Eduardo Morales Luengo e outros elementos também próximos aos círculos nacionalistas da Venezuela, o que voltava a denotar o descontentamento de setores militares com Betancur. Depois dessas tentativas fracassadas, é quando um grupo de homens decide planejar o golpe que deu origem a este vídeo. É quando um grupo restrito de militares ligados a membros da fracassada conspiração do ex-ministro Jesus Maria Castro León, em conjunto com setores contrários a Betancur e com afinidades ao novo ideal nacional, decidem se organizar para consumar, em junho de 1961, uma nova sublevação. Vai ser dirigida pelo ex-major Luís Alberto Vivas Ramírez, pelo capitão aposentado Rubem Mazó Perdomo, Óscar Tamayo Soares, que era ex-comandante da Guarda Nacional durante a época de Pérez Jiménez, e pelo major Martim Parada, conhecido por ter liderado a fracassada insurreição da Força Aérea em janeiro de 1958 contra Pérez Jiménez. Os conspiradores, por sua vez, contariam com o apoio de um grupo de civis, em sua maioria compostos por militantes e dirigentes locais do Partido União Republicana Democrática, conhecido pela sigla URDA, um importante partido do cenário político venezuelano da época que havia ficado em segundo lugar após a vitória de Betancur em 1958. Esse novo plano insurrecional, em um primeiro momento, consistiria em capturar o referido quartel, Pedro Maria Freitas, em Barcelona, Anzoátegui, para posteriormente aguardar outros focos de levante em diferentes regiões da Venezuela, como Caracas, Maturim, Ciudad Bolívar e La Guaira, local de onde tentarão obter apoio do batalhão de infantaria da Marinha dessa cidade. Pois, acertado o plano, amarradas as pontas soltas e preparada a insurreição, os conspiradores iniciarão suas operações nas primeiras horas da madrugada de segunda-feira, 26 de junho de 1961. Assim começava o chamado Barcelonazo. Como estava previsto, às 4 da madrugada os golpistas tomam o quartel Pedro Maria Freitas na cidade de Barcelona. Eles conseguem esse objetivo depois de entregar uma comunicação falsa ao comandante do quartel através de Tisálio Murilo, na qual ele é instruído a ir para Caracas para receber um suposto reconhecimento por seus serviços. Assim que o comandante do quartel parte para Caracas e os revoltosos assumem o controle do quartel, eles fazem das principais autoridades reféns. Autoridades do Estado Anzoátegui, o governador, o diretor da polícia e o secretário-geral do governo, que serão mantidos nos corredores do quartel mencionado anteriormente, com o objetivo de usá-los como moeda de negociação e impedir uma represália maior, como um bombardeio ou uma tomada forçada por parte do Exército Nacional. À medida que as horas passavam, os 250 soldados do quartel estavam prontos para continuar com a conspiração. Enquanto os líderes aposentados começavam a chegar, tais como Luís Alberto Vivas, Rubem Mazó, Óscar Tamayo e Martim Parada, que se dedicam a comandar as operações de deslocamento das tropas para as sedes do governo estadual, sedes dos partidos Ação Democrática e COPEI,
e as proximidades de Barcelona. Ao mesmo tempo, é dado acesso ao quartel a cerca de 100 civis que recebem armas e uniformes com o objetivo de se passarem por militares. A conspiração parecia estar indo bem. No entanto, começam a chegar notícias que indicavam o contrário. À medida que amanhece e as horas passam, os conspiradores vão percebendo uma má notícia, que era justamente a ausência de notícias. Havia movimentos que deveriam estar acontecendo dos quais não estavam recebendo informações. Por exemplo, os apoios de regiões como Maturín, Ciudad Bolívar e uma unidade de bombardeiros cujo apoio eles haviam conseguido nunca chegam a aparecer. Devido ao fato de que os insurgentes dessas outras regiões haviam decidido recuar, deixaram os revoltosos de Barcelona com duas opções: render-se ou continuar com as operações, na esperança de que, ao longo do dia, mais unidades militares se juntassem ao seu movimento. E os revoltosos decidem optar por essa segunda opção. Assim, passadas quase 6 horas desde a tomada do quartel, ou seja, por volta das 10 da manhã, a situação estava cada vez mais tensa. O medo e a angústia se espalhavam e, sabendo que estavam perdendo, vários conspiradores começaram a vacilar. A essa situação se soma o fato de que, como vimos, boa parte das tropas conspiradoras havia sido dispersa pela cidade, deixando desprotegido o quartel Pedro Maria Freites, que na prática era o ponto neurálgico do levante militar. Tendo apenas o capitão Tesálio Murilo no comando, que no entanto não era totalmente obedecido por seus subordinados. E somando-se a esses fatos, acontece que os suboficiais ativos envolvidos na conspiração, também vacilantes e assustados, se desanimam pelo fato de que os líderes dela eram em sua maioria militares da reserva. E, consequentemente, temendo que em caso de eventual derrota fossem punidos severamente e ou perdessem suas carreiras, os suboficiais ativos decidem mudar de lado para conter a subversão. Assim, esses suboficiais passam a comandar outros soldados que nesse momento já estavam descontentes com a conspiração para iniciar um tiroteio que, em apenas 15 minutos, deixa um saldo de 18 mortos, 19 feridos e mais de uma centena de detidos, segundo estimativas oficiais. Enquanto o tiroteio continua, os últimos focos de insurgentes vão sendo derrotados e já por volta das 10 da manhã a situação está totalmente controlada pelo governo nacional, colocando fim à tentativa do Barcelonazo. Segundo aponta o historiador Edgardo Mondolfi Gudat, o Barcelonazo tem pelo menos 3 falhas fundamentais que explicam seu fracasso. A primeira foi a falta de credibilidade dos líderes da conspiração entre as tropas, já que a maioria dos líderes eram ou militares na reserva ou não tinham muita presença no quartel Pedro Maria Freites, como aconteceu com o capitão Murilo. A segunda foi a hesitação dos conspiradores em outras regiões da Venezuela. As tropas de Maturín, Ciudad Bolívar, La Guaira e Caracas, que supostamente se sublevariam, não responderam ao chamado para a sublevação. Assim como foi o caso de Martín Parada, que não chega a participar e pede asilo poucas horas depois na Embaixada da Colômbia. E a terceira razão foi a falha na distribuição das tropas ao longo da cidade de Barcelona, enquanto a conspiração já estava em andamento, já que o quartel Pedro Maria Freites foi deixado desprotegido. E isso facilitou que um grupo de insurgentes, cheios de hesitação e incerteza, acabasse, como vimos, para salvar a própria pele, traindo seus companheiros conspiradores para finalmente tomar o quartel e pôr fim eles mesmos à conspiração. Devido ao fato de que a insurreição foi rapidamente contida, a reação na imprensa e na opinião pública não seria especialmente notável. A imprensa noticiaria o fato mais como um tiroteio do que como um golpe de Estado, sem chegar a repercutir entre outros espaços como o Parlamento. Agora, o mesmo não acontece no nível partidário, pois após o ocorrido surgem acusações cruzadas muito fortes entre a Ação Democrática e o RID. Por sua vez, a Ação Democrática acusava a Direção Nacional da Horda de ter participado, ou pelo menos de ter conhecimento, dos planos insurrecionais. Enquanto isso, a URD negará tais acusações, considerando que as ações de seus membros envolvidos na conspiração eram individuais ou, no máximo, responsabilidade da direção do partido no estado de Anzoátegui.
passando a abrir um processo disciplinar contra eles por descumprirem os estatutos do partido. Enquanto isso, os militantes da UARD responderão às acusações da Ação Democrática. Destacando o cinismo histórico desse partido, cuja primeira chegada ao poder, no final de 1945, foi justamente graças a um golpe de Estado. Por sua vez, os setores da extrema-esquerda, como o Partido Comunista da Venezuela e o Movimento de Esquerda Revolucionária, acusam o governo de Betancourt de fazer um uso desproporcional da força militar para reprimir a insurreição, chegando a afirmar que o governo realizou fuzilamentos contra os insurgentes. Esse boato surgiu porque o lado do governo nacional teve apenas feridos e nenhum morto quando ocorreu o confronto. Uma sorte que os insurgentes não terão. No entanto, essa acusação foi descartada por alguns, pois muitos dos revoltosos morreram em um centro de saúde próximo após serem baleados e não no calor do combate. Isso levantaria a dúvida sobre se realmente ocorreram essas execuções ou fuzilamentos. Ainda mais se considerarmos que nenhum dos líderes da conspiração, já sob custódia do governo, teria tido esse destino. Algo que o próprio capitão Tesálio Murilo chegaria a afirmar anos depois, que não há elementos que nos autorizem a afirmar que houve uma ordem de fuzilamento. Mas consideramos que na prática isso aconteceu. Seja como for, no que alguns estudiosos concordam sobre esse episódio é que boa parte das baixas causadas aos insurgentes ligados ao partido URD teriam ocorrido em condições extremamente desvantajosas, pois estavam desprotegidos do lado de fora do quartel, diante das tropas leais ao governo, que estavam guarnecidas e com maior proteção diante do fogo de fuzis e metralhadoras. A esteira do Barcelonazo, embora fugaz, colocará fim às tentativas insurrecionais ou violentas vindas dos setores mais conservadores e nacionalistas do estamento militar. No entanto, não se poderá dizer o mesmo das agrupações de perfil mais comunista e socialista e dos setores militares a eles ligados, pois nos anos seguintes os comunistas vão se distanciar de maneira categórica do governo de Rómulo Betancourt e darão início aos primeiros movimentos da luta armada na Venezuela, que chegarão ao seu auge em 1962, com acontecimentos como o do Porteñazo, sobre o qual já temos um vídeo que convidamos você a ver. Em suma, o Barcelonazo é uma das muitas crónicas dos turbulentos anos 60 na Venezuela, apelidada por alguns como a década violenta e fiel reflexo das condições e da maneira como foi estabelecida a democracia dos partidos na Venezuela pelas próximas décadas. Muito obrigado de coração a todos por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado e lembro que vocês nos dão uma grande força e uma grande ajuda interagindo com o canal, deixando os seus comentários, curtindo os vídeos, compartilhando o material nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço e ativando o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo conteúdo. Então muito obrigado mais uma vez a todos e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado de coração a todos por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado e lembro que vocês nos dão uma grande força e uma grande ajuda, interagindo com o canal, deixando seus comentários, curtindo os vídeos, compartilhando o material nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço. E ativando o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos e que Deus abençoe vocês.